Olá, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira de Toma Café Comigo. Olha que delícia! E hoje o nosso tema é sobre o tempo. Então, o tempo ele é importante? Pensa aí, já pensou desta forma o quanto que o tempo ele é importante? Hoje falaremos um pouquinho sobre isso, porque ele é um assunto vivido no cotidiano, no geral de todas as pessoas, e também do profissional da área da beleza. Mas por que devemos nos preocupar com o tempo? Porque ele influencia na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e ele é totalmente importante e ele é um assunto obscuro. A maior parte dos profissionais da área da beleza não pensa dessa forma, justamente por esse assunto ele ser obscuro. Todas as segundas-feiras, aqui no Toma Café Comigo, eu tenho trazido assuntos vividos no cotidiano de nossas vidas e, porém, obscuro. Por que obscuro? Porque são assuntos dos quais nós não pensamos, nós não observamos, ou na maioria das pessoas elas não observam, elas não param para pensar o quanto que esses assuntos eles são importantes e o quanto que eles agregam à nossa vida. E ter a administração do seu tempo é um dos assuntos muito, mas muito mesmo obscuro, e também é um assunto o qual a maioria das pessoas não se importa. A correria do dia a dia, o vai e vem, então a pessoa dificilmente para pensar em administração de tempo e vive esse problema constantemente. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e todas as segundas-feiras por aqui, falando um pouquinho sobre esses assuntos e o cotidiano de um salão de beleza. E às terça-feiras, 19h57, uma aula prática sobre escova capilar. Uma aula onde você aprende realmente os detalhes de como escovar um cabelo. Se você deseja escovar, ser um especialista em escovas capilares, então, todas as terças-feiras, 19h57, no Instagram e também no YouTube. Para mim é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, porque todas as vezes que você curte, que você compartilha, a plataforma ela entende que esse assunto é relevante e assim eu consigo atingir mais e mais pessoas. Também eu fico muito feliz em estar todas as segundas-feiras às 6h57 da manhã por aqui, falando, entrando na sua casa, falando um pouquinho para você, virando uma chave aí na sua cabeça, e também às terça-feiras, 19h57, passando um pouquinho do meu conhecimento em prática, como você realmente fazer, executar uma escova capilar com excelência. E agora então vamos lá ao tempo, porque justamente falando em administração de tempo, hoje eu tenho pouco tempo para estar aqui falando sobre o tempo. Hoje eu tenho que administrar o meu tempo, porque logo na sequência, às 8 horas da manhã, eu tenho cliente marcado, então eu tenho aproximadamente aí em torno de 30 minutos para virar essa chave na sua cabeça da importância do tempo. O cotidiano de um salão geralmente começa ali por 8 horas da manhã, a grande maioria por 9 horas da manhã, e aonde se segue o dia, a maioria dos salões de beleza, eles não fecham para o almoço, então tem-se o dia inteiro ali na função da execução dos serviços com os profissionais. Hoje eu não sei aonde você está. Hoje eu não sei se você atende nas casas, eu não sei se você tem o seu espaço, se você tem o seu salão de beleza, ou se você oferece, né, o seu trabalho em um salão de beleza. Mas isso não importa. Onde quer que você esteja, o seu tempo ele precisa ser administrado. Qual a importância de você administrar o seu tempo no trabalho? É muito importante porque o tempo ele está diretamente ligado na sua vida pessoal, na vida profissional, na sua vida financeira principalmente. Ou seja,
quanto mais você demora para executar um trabalho, mais custos você vai gerar para esse trabalho, mais desgaste físico você vai gerar para você, desgaste psicológico e ainda, além de todos esses desgastes, aí você vai ter então os seus desgastes do seu equipamento e muitas vezes até mesmo o desgaste de produto. Qual o benefício de você ter uma constância de tempo, de você ter uma administração de tempo? O benefício é justamente esse: evitar o desperdício de produto, manter o seu equipamento ajustado, você evitar custo, manter ali o seu desgaste físico e também manter o seu desgaste psicológico. Então são coisas que nós precisamos manter ajustado para um equilíbrio. Pensa bem comigo, quando você está executando uma mecha, por exemplo, você demora 4, 5 horas nessa mecha, o que você deixou de atender? Essa pessoa, ela praticamente comprou o seu tempo. Quanto que ela está pagando pelo seu tempo? Quanto que você pode cobrar por essa mecha? Então, se você pensar desta forma e fazer esse cálculo, o valor final qual você comprou, você dividir por horas, você vai ali tirar a sua hora trabalhada neste cabelo. E muitas vezes você vai ver que em questão de tempo não compensa. Uma prova disso é que hoje tem vários cursos dizendo assim, elaboração de mechas flash. Por que elaboração de mechas flash? Porque alguém lá na frente, uma empresa lá na frente, ela pegou a situação, ela entendeu que você precisa ter menos custo, menos desgaste físico, menos desgaste de equipamento, menos desperdício de produto e por isso ela elaborou técnicas a qual você faz mechas flash, porque ela entendeu que o tempo está totalmente ligado a esses fatores. Então, uma prova disso é justamente isso, esses trabalhos mais elaborados, esses trabalhos eles mais demorados, quanto mais demorado, mais agrega valor, mais a pessoa ela precisa cobrar para ela poder estar então administrando o seu tempo, porque ela está vendendo o seu tempo. Então, quanto mais você aprende a fazer trabalhos, executar trabalhos com mais agilidade, trabalhos que eles ocupem menos tempo, mais chance também você tem de estar ganhando em questão de financeiro. Eu não digo que o tempo ele precisa ser administrado de forma correta. Existem algumas situações as quais nós precisamos interagir com o tempo. Um exemplo disso é quando nós vamos conversar sobre um serviço com uma cliente. Nós precisamos de tempo para explicar o procedimento, explicar o passo a passo, como vai ser executado. Neste momento, então, há uma necessidade de investir em tempo, para que as coisas sejam bem claras, para que essa pessoa ela entenda como que vai ser aquele trabalho, como que vai ser o segmento, o que é o pré-tratamento, a execução do tratamento e o pós-tratamento. Nesta hora nós investimos em tempo. E isso é praticamente uma consultoria. E na área da beleza, eu desconheço qual profissional que cobra uma consultoria. Porque na verdade, quando a pessoa ela vem até o espaço de beleza, ela quer saber como que vai suceder aquele procedimento, qual ela tem interesse. E na verdade isso aí seria, na linguagem de um médico, uma consulta. Isso seria, na linguagem de um advogado, uma consulta. E na área da beleza, nós não cobramos a consulta, a consultoria, né? Então ali há um investimento de tempo. E na verdade esse valor ele deveria ser agregado na execução do serviço.
Só que hoje em dia, devido assim a tanta concorrência, devido a tanta demanda, né, então é uma coisa que passa despercebido. Ninguém cobra por isso aí. Então é uma coisa que você investe o seu tempo, você se doa nessa hora para você poder então confirmar um trabalho, para você ter então a execução daquele trabalho após todo esse investimento de tempo. E justamente nesse horário nós investimos tempo. E quanto que vale o seu tempo? Já pensou nisso? Quanto vale o seu tempo? Então, o profissional da área da beleza hoje, ele precisa, ora, investir em tempo e depois ele precisa investir em tempo novamente na execução do serviço. Como assim investir em tempo na consultoria, onde nós damos o nosso tempo ali praticamente que gratuito, a fim de marcar aquele trabalho, a fim de ter aquele trabalho para executar depois. Então, na hora de executar, nós precisamos dar o nosso profissionalismo, entregar o nosso conhecimento, entregar muito resultado, mas com uma constância de tempo. Por quê? Porque nós precisamos ter esse tempo administrado justamente por conta do desgaste físico, justamente pelo desperdício de material da execução do trabalho, justamente por não ter o desgaste físico e justamente por manter o nosso financeiro. Então, o tempo ele está totalmente ligado a esses fatores e ele precisa ser mantido uma constância. Um outro exemplo